a teacher Renata Fernandes e o nosso vídeo de hoje é sobre como formar perguntas, como fazer perguntas em inglês. Qual é a sequência? Como eu começo? Uso o verbo auxiliar? Não uso? Certo? Então, segura aí que eu vou te ensinar. Bora lá? Let's go? Então, as perguntas, gente, estão em toda parte, né? Na própria cultura, né, da língua inglesa. Você as ouve em músicas, em filmes, e, enfim, em muitos lugares. Mas você realmente consegue formar frases em inglês, fazer perguntas em inglês? Se não, fica aí comigo que eu estou aqui para te ajudar, certo? Então, se você tiver alguma ideia de como essas perguntas são formuladas, ok, melhor. Mas, né, existem muitos tipos diferentes na gramática inglesa e cada pergunta tem as suas próprias regras. Não é assim uma fórmula aí. Porque é uma língua, né, gente? Uma língua, não é matemática. Certo? Então, agora nesse vídeo eu vou te mostrar 5 perguntas essenciais em inglês que você deve saber. Além dessas dicas de gramática. Ok? Bom, a gente vai começar pelo método mais tradicional. O que é isso? É a inversão. A gente, né, inverte. Mas inverte o quê? Bom, o truque, né, é formar uma frase básica e em seguida inverter a ordem das palavras. Mas como assim? Para criar uma pergunta. Por exemplo, it is sunny today. Está ensolarado hoje. Como é que é trocar? A pergunta fica, is it sunny today? Então, a frase é it is sunny today. Está ensolarado hoje. E aí trocou ali, ó, is it sunny today? Troca o verbinho com o sujeito, ok? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar ao longo desse vídeo aqui, ok? Eu vou te mostrar como é feito, dependendo do tipo de pergunta que você precisa, right? Bom, agora eu vou passar para vocês os tipos de estruturas, né, para formar esses cinco tipos comuns, tá? Perguntas de sim ou não, yes or no. Então, as perguntas de sim ou não são as mais básicas, of course. Você deve usar como? De que maneira? Você deve solicitar um simples sim ou não, né? Geralmente começam com um verbo, né? Então, verbo auxiliar, e aí a gente vai para a parte prática. Prefiro exemplos. Então, assim, né? A gente usou o exemplo anterior, it is sunny today. Então, para transformar essa frase em uma pergunta, simplesmente você deve mover o verbo para o começo. Is it sunny today? Né? Então, outro exemplo. She is sad. Ela está triste. Como é que fica? Is she sad? Facinho, né? Outro exemplo. The boat is sinking. O barco está afundando. A pergunta fica, is the boat sinking? Você tem que trocar o verbo de lugar de novo. Outro exemplo, he can bake. Ele pode assar. Can he bake? Got it? Pegou, né? Então, e se a frase não possuir um verbo auxiliar, né? E se o verbo não for o verb to be, as coisas mudam um pouco, né? Aí você vai precisar colocar o do you does. Vai precisar colocar o do you does no início da pergunta. Por que o do you does? Eles poderiam ter escolhido qualquer outro verbo dos verbos de inglês, colocaram o do you does. Quando eles funcionam como um auxiliar, o que é auxiliar? Para auxiliar a frase se transformar numa pergunta, auxiliar a frase se transformar numa negação, né? Ficar negativa, certo? Então, o do you does é para o presente e o did é para o passado, simple past, né? Então, por exemplo, Nina plays violin, né? Nina plays violin. Como que eu vou transformar essa frase se ela não tem o verb to be, porque o verbo é play, né? E ela não tem auxiliar, eu tenho que
né? Colocar um auxiliar. Então, se a Nina plays the violin, eu coloco does. Does Nina play violin? Ok? Então, a gente colocou. Para as pessoas he, she, it, é o does. Nina plays violin. Does Nina play violin? Renata speaks English. Tá? Como é que fica a pergunta? A Renata fala inglês. Does Renata speak English? Right? Só colocar o auxiliar lá na frente. Por que does e não do? Porque para as pessoas he, she and it é sempre does e does. Para as outras é do. Yes, I do. Yes, I do. Ok? They don't. Pá, 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 pá. Então, se fosse uma frase Nina and Thomas play the violin, eu colocaria o do. Do Nina and Thomas play the violin? Ok? Então, uma vez que você tenha mais prática, depois já praticando, né, transformando frases básicas em perguntas, você pode pular o primeiro passo, né, de começar com uma frase e já vai direto para formar a question, né? Até porque tem as WH questions, que é o who, what, when, where, why, how também, que é com um H, né? Por isso que elas se chamam WH. Então, essas são todas as palavras de pergunta, né? What, which, para perguntar sobre coisas, where, perguntar sobre localizações, onde, né? Lugares, who, perguntar sobre pessoa, who is there? When, perguntar sobre, né, o tempo, quando que vai acontecer alguma coisa, quando será alguma coisa. Why, para pedir a razão de alguma coisa, o porquê, né? Why are you laughing at me? Por que tá rindo da minha cara? Né? How, sobre perguntar como as coisas acontecem, como são feitas. How are you? How do you do this? How did you do that? How many, quantos, how much, né? How often, para perguntar números e quantias. Ok. Então, mas como que a gente forma essa pergunta com WH? Vamos lá. Certo. Aqui vai, vamos botar a frase básica primeiro. Nathan is playing basketball in the park. Ok? Então, quando você está perguntando sobre o sujeito, olha a dica, segura aí. Nesse caso, Nathan, né? É o sujeito. A gente é muito fácil. Enfim, é muito fácil, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que quando você está perguntando sobre o sujeito, fica fácil. Por quê? Basta substituir o sujeito com uma palavra, né? Já que, vamos dizer, no meu exemplo, Natan é uma pessoa, a palavra que a gente vai substituir é o who. Então, Nathan is playing basketball in the park. A gente substitui Nathan por who. Who is playing basketball in the park? Aqui no Brasil é mais soccer in the park, né? Mas já que estamos falando inglês, vamos para o basketball. Então, who is playing basketball in the park? Né? E aí a gente também pode usar o where para perguntar sobre o local, né? A gente pode substituir o in the park por where. Então, por exemplo, where is Nathan playing basketball? Where is Nathan playing basketball? Onde está o Nathan? Onde o Nathan está jogando, né? Basketball. In the park. Certo? Então, o que mais que temos de questions? Quando a gente faz perguntas indiretas para parecer mais polite, que é educado, né? É very simple, né? Basta você anexar uma frase. Could you please tell me? Could you please help me? Do you know? Antes da pergunta. Tipo, por exemplo, could you please tell me where the bookstore is? Poderia você me falar onde fica a livraria? Entendeu? Ou, do you know where the bookstore is? Certo? Então, vocês têm que observar também essa inversão ao formular uma pergunta indireta. Né? Na questão direta, o verbo is vem antes do sujeito bookstore. Mas na questão indireta, o verbo é
empurrado lá para o final, certo? Do you know where the bookstore is? Could you please tell me where the bookstore is? Certo? Bora fazer exercício depois desse vídeo, hein? Então, temos as tag questions. Eu adoro tag questions. A gente faz muito isso. O que é tag question, teacher? Pelo amor de Deus. Tag, para mim, é um negocinho que cola no carro, tá? Também. Mas é uma frase, simplesmente, que ela confirma uma pergunta no final. Tipo, nossa, esse celular é bonito. Não é? Não é? Sabe aquela coisa que a gente faz? Tipo, para verificar, né? Para confirmar se você entendeu, né, alguma coisa corretamente. Por exemplo, vamos lá, exemplo. The train leaves at 9 a.m. Doesn't it? The train leaves at 9 a.m. Doesn't it? O trem sai às 9, não sai? Ah, você vai trazer o bolo, não vai? Então, you will bring the cake. Want to? O que é want to? Eu vou dividir a minha tela com vocês para mostrar essas tag questions. Tag questions aqui, ó. Vamos ver. Tá. O que a gente tem que fazer nas tag questions? Aqui, ó. Vamos deixar uns exemplos. Cadê a minha share screen? Aqui, ó. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, para formar uma questão de tag, você simplesmente adiciona a tag de pergunta usando a forma oposta do verbo. Que confusão. É só aqui, ó, trocar. Ó. It is raining now. It is raining now, isn't it? Então, se aqui é positivo, it is, aqui na tag, que a gente chama, vai ser negativo, tá? It's raining now. It's raining now, isn't it? Aqui, ó. Your father isn't working today. Your father isn't working today. Is he? Aqui é negativo. Lá no fim, até a question vai ser positivo. Mesmo verbo, mesmo verbo. Outro exemplo. The students are visiting the museum. The students are visiting the museum. Aren't they? Não estão? Os estudantes estão visitando o museu, não estão? Então, como aqui é positivo, aqui até a question é negativo. Aqui, ó. Observe que usamos as contrações isn't, em vez de usar is not. E aren't, em vez de usar are not. Né? Elas são geralmente usadas em tags negativas, essas contrações, ok? Bom, isso aqui não vamos, é muita teoria, não vamos seguir isso aqui. Vamos, new share, stop share. Ok, voltamos aqui para a carinha. Então, beleza? Tag questions, ok. Então, agora, a última maneira de fazer pergunta é aquela pergunta negativa. É aquela que contém a palavra not, né? Ou uma contração verbal negativa, né? Tipo, didn't you hear the news? Não ouviu as notícias? Né? Didn't you hear the news? Didn't hear the news? Não ouviu as notícias? Sally won the marathon. Né? Didn't you call me back? Ou why didn't you call me back? Por que não me ligou de volta? Why didn't you call me back? É a mesma coisa aqui, né? Com auxiliar, mas um auxiliar negativo, né? Então, hasn't he called back yet? Ele ligou de volta? It's been 2 hours, né? Ele ligou de volta? Faz 2 horas, né? Então, como que a gente forma, né? A gente forma colocando o not, ou geralmente wouldn't. Wouldn't you like another cup of coffee? Has she not handed in her assignment? Então, com exemplos, a gente aprende a formular e fazendo muito exercício, muito exercício. Esse vídeo foi para mostrar para vocês que tem várias maneiras de formular perguntas, não é uma, gente, ok? Então, várias. Tag questions negativas, com o auxiliar, com o verbo to be no passado. Então, a gente conseguiu olhar algumas, certo?
Mas tem que exercitar uma por uma até memorizar a estrutura, né? E fixar o que você aprendeu. E não esqueça, quanto mais você pratica, mais fáceis e familiares as estruturas se tornam. Vocês têm um brain aqui dentro, cérebro, vocês pensam, né? Não pensa? Não tem? Cachola aqui? Então, vai entrar, mas tem que estudar para entrar. Esqueço tudo. Eu sou esquecida, tenho Alzheimer. O quê? Tá? Não há problema em cometer erros, né? A gente tem que continuar praticando, aprendendo com os erros. Gente, vocês querem falar inglês, então comete um erro aqui, corrige, pratica mais, que vai internalizando. E aí fica, ó, com o inglês assim, ó, nos trinks. Bom, agora compartilha com seus amigos o meu vídeo, deixa seu like para ajudar a teacher, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, porque o link encontra-se aqui na descrição do vídeo. See you later! Bye, guys! Bye!